Estamos aqui para o segundo exercício resolvido do nosso módulo 2, que aborda a questão da energia no movimento harmônico simples. Este nosso segundo problema é bem mais complexo que o anterior e, por isso, vale a pena o aluno se deter com mais cuidado, detalhadamente, tentando entender cada um dos aspectos envolvidos e abordados neste problema. Vamos, então, ao nosso problema. Vamos ao enunciado do nosso exercício. Na figura abaixo, o bloco 2 de massa igual a 2 kg oscila preso à extremidade de uma mola, executando um MHS cujo período é igual a 2 segundos. A posição do bloco é dada por x de t igual a 1,0 vezes seno de ômega-t. Essa é a equação horária do movimento harmônico simples executado pelo bloco 2. O bloco 1, de massa igual a 4 kg, desliza em direção ao bloco 2, se aproximando com velocidade cujo módulo é 6 metros por segundo e na direção da mola. Os dois blocos efetuam uma colisão perfeitamente inelástica no instante t igual a 5 segundos. A duração da colisão pode ser considerada como sendo muito menor que o período de oscilação do bloco 2. O problema pede para que se calcular a amplitude da oscilação após a colisão. Dado do problema, a massa M2, que oscila presa à mola, 2 kg, o período de oscilação 2 segundos, a equação horária do movimento harmônico simples, a massa M1, 4 kg do bloco que se aproxima, a sua velocidade de aproximação V1 igual a 6 metros por segundo, o instante em que ocorre a colisão, que é 5 segundos. Para a resolução do problema, a primeira coisa a lembrar é que se trata de um problema de colisão, e no caso é uma colisão perfeitamente inelástica. Lá da Física 1, todo aluno deve lembrar que numa colisão perfeitamente inelástica, a energia total do sistema não se conserva e somente se conserva o momento linear do sistema. Vamos então à resolução do nosso problema. Então, resolver a colisão inelástica. Em primeiro lugar, lembrar que a colisão se dá no instante t igual a 5 segundos. Devemos calcular a posição e a velocidade do corpo M2 presa à mola exatamente no instante em que ocorre a colisão. Da equação horária de movimento, x igual a 1,0 seno de ômega-t, no instante t igual a 5 segundos, isso vai dar 1,0 seno de ômega v vezes 5,0. Ora, o ômega, a frequência angular, é igual a 2π sobre período. O período foi dado, é 2 segundos. Portanto, isso dá 3,14, que é a frequência angular de oscilação. Portanto, a equação horária de movimento, no instante t igual a 5 segundos, vai ser igual a 1,0 seno de 2π sobre 2 vezes 5. O 2 cancela com 2, isso leva então a nossa equação horária de movimento, no instante t igual a 5, vai ser igual a 1,0 seno de 5π, e seno de 5π é zero, portanto, o corpo encontra-se no instante t igual a 5 segundos, na posição x igual a 0, ou seja, no ponto de equilíbrio, na origem da coordenada x. O cálculo da velocidade. A velocidade é a derivada da posição com o tempo, então a derivada de 1,0 seno de ômega-t, a derivada de seno é cosseno, pula o ômega para frente e temos ali a expressão da velocidade em função do tempo. Novamente, no instante t igual a 5 segundos, a velocidade v no instante t igual a 5 vai ser ômega 5π, e 5π, cosseno de 5π é menos 1, portanto, nós temos menos ômega menos 3,14. Em outras palavras, no instante da colisão, o corpo M2 se encontrava na posição x igual a 0, com velocidade v igual a menos 3,14 metros por segundo, ou seja, no sentido negativo do eixo x. Vamos então à análise da colisão, exatamente, no instante t igual a 5 segundos. Um pouco antes de 5 segundos, então nós temos aí o que acontecia antes da colisão. No instante t igual a 4,999999 segundos, ali, pouquinha coisa antes da colisão, nós tínhamos os dois corpos ainda separados, o momento linear total é P1 mais P2, P1 é M1V1, seria então a massa do corpo 1, vezes a velocidade do corpo 1, mais M2V2 que foram calculados. Lembrando, que M2V2 também está na direção do eixo x, nós vimos agora há pouco, isso então significa que o momento antes vai ser M1V1 mais M2V2, tudo em módulo, na direção menos
x chapéu. Então esse é o momento linear total antes da colisão. Após a colisão, os dois corpos passam a viajar juntos, grudados, né? Porque a colisão é perfeitamente inelástica. Então, no instante logo após, né, um t igual a 5,0 mais uma coisinha de nada, um ΔT, né, o momento após vai ser m1 mais m2 vezes a velocidade v. Note que nós temos agora um corpo, né, que os dois estão grudados, então a massa do corpo vai ser m1 mais m2. A conservação do momento linear leva que o momento imediatamente antes da colisão, o momento linear total, vai ser igual ao momento linear total imediatamente após a colisão. Ou seja, que m1 v1 mais m2 v2, na direção menos x chapéu, vai ser igual a m1 mais m2, a velocidade v após a colisão. Isolando a velocidade v, chegamos então à expressão do v, onde m1, v1, m2, v2, todos eles são conhecidos. Substituindo os valores, nós temos a velocidade v após a colisão. Significa que após a colisão, né, teremos um novo corpo, né, de massa m1 mais m2, que passa a oscilar preso à mola a partir da posição de equilíbrio, x igual a 0, com uma velocidade inicial v igual a menos 5 x chapéu. Vamos analisar então o movimento harmônico simples resultante. O corpo de massa m, né, igual a m1 mais m2, ele vai executar então mhs partindo da posição x igual a 0, no instante t igual a 5 segundos, com velocidade inicial v igual a 5 metros por segundo. Para sistemas conservativos, a energia mecânica se conserva, ele é constante. E o nosso sistema massa-mola, ele é conservativo. A energia mecânica, cinética mais o potencial, é constante. Só que lembramos que no instante inicial, quando começa o movimento harmônico simples, o corpo se encontrava na origem. Portanto, a energia mecânica vai ser igual a energia cinética igual a meio de mv ao quadrado. Pois se estava na origem, a energia potencial, que é meio de kx ao quadrado, x é igual a 0, a energia potencial também é 0, e a energia mecânica igual a energia cinética, que é igual a meio de mv ao quadrado. Por outro lado, sabemos a expressão geral da energia mecânica do movimento harmônico simples, que é meio de Ka ao quadrado, que vale em qualquer instante do movimento harmônico simples. Ora, temos aí duas expressões para energia mecânica, que é a mesma, meio de mv ao quadrado, e energia mecânica meio de K ao quadrado. Portanto, as duas, né, partes da direita devem ser igualadas. O meio de K ao quadrado é igual a 1 meio de mv ao quadrado. E como o problema pede amplitude A, basta isolarmos o A, né, e temos aí o valor da onde o K, lembrar, é a constante elástica da mola. Lá no início do problema foi dado que o corpo, quando tinha a massa M2 apenas, presa a mola, ele oscilava com a frequência angular do ômega e calculamos o ômega igual a 3,14. É importante lembrar que vamos usar os valores de M2 e ômega lá do início do problema para calcular a constante elástica da mola. Após os dois corpos estarem grudados, a constante da mola continua a mesma, o mesmo K. Só que agora a frequência será nova, porque a massa vai ser agora M1 mais M2. A frequência nova de oscilação vai ser menor do que lá anteriormente existente antes da colisão. Finalmente, a amplitude então vai ser M1 mais M2 sobre a raiz quadrada, sobre M2, né, raiz quadrada disso, V sobre o ômega, tudo foi já calculado, então é só substituir e temos o valor da amplitude que foi pedido no nosso problema. Por hoje é só, gente, e até a nossa próxima